Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Tiago 4:7. Essas palavras ecoaram na minha mente por dias. Eu me lembro de um amanhecer específico, quando o vento soprava frio pelas frestas da janela e a casa parecia mais silenciosa do que nunca. Era um daqueles dias em que o peso das circunstâncias parece se acumular sobre os ombros. Havia contas a pagar, decisões urgentes para tomar e um turbilhão de pensamentos que insistiam em me afastar da paz. Foi nesse cenário que esse versículo deixou de ser apenas uma frase lida na Bíblia e passou a ser um grito de socorro e um guia prático para a minha alma. Eu não cresci em um lar religioso. Na verdade, minha juventude foi marcada pela busca de sentido em lugares errados. Trabalhava como assistente em um pequeno ateliê de restauração de móveis antigos e passava horas lixando, pintando e reconstruindo peças que outros haviam considerado inúteis. Irônico como aquela profissão parecia um reflexo do que Deus estava prestes a fazer comigo. Pegar o que parecia desgastado e dar novo valor. Mas na época eu não percebia. Eu apenas vivia, tentando sobreviver e me manter longe de problemas, mesmo que nem sempre conseguisse. A primeira vez que eu vi Tiago 4:7 foi num encontro casual. Uma cliente entrou no ateliê para buscar uma mesa que havia mandado restaurar, e ao perceber que eu estava visivelmente aflito, ela sorriu e disse: "Sabe, tem um versículo que me ajudou muito nos meus piores dias. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês." Tiago 4:7. Ela falou com tanta convicção que aquilo me atingiu de forma diferente. Não foi um sermão, não foi uma imposição, foi quase como alguém oferecendo um copo de água fresca num dia escaldante. Passei os dias seguintes tentando entender o que realmente significava submeter-se a Deus. Sempre tive dificuldade com a ideia de entrega. Para mim, entregar algo significava perder o controle. E perder o controle sempre me pareceu perigoso. Mas aos poucos percebi que não se tratava de abrir mão de tudo de forma cega, mas de confiar em um Deus que conhece cada detalhe da minha história e que sabe exatamente como guiar meus passos. Submeter-se a Ele não era me anular, mas permitir que Ele restaurasse as partes quebradas da minha vida. Assim como eu fazia com aquelas peças de madeira esquecidas no fundo de depósitos empoeirados. Resistir ao diabo, então, passou a ter um novo significado. Não era apenas dizer não a tentações óbvias, mas aprender a identificar as sutis armadilhas que se escondem nos pensamentos de desânimo, nas comparações que corroem a autoestima e nas oportunidades que parecem boas, mas afastam da presença de Deus. Descobri que resistir exige vigilância, firmeza e, acima de tudo, proximidade com a palavra. Era como manter a lâmina de uma ferramenta sempre afiada. Sem isso, o trabalho se torna difícil e ineficaz. Lembro-me de um dia específico em que coloquei essa resistência em prática. Estava trabalhando sozinho no ateliê quando recebi uma proposta aparentemente vantajosa. Um cliente ofereceu o dobro do valor habitual para que eu restaurasse uma peça e entregasse em tempo recorde. Mas havia um detalhe. Ele queria que eu usasse um material de baixa qualidade para baratear os custos, mesmo cobrando o preço de um trabalho premium. A princípio, a proposta parecia tentadora. Eu precisava do dinheiro e ninguém provavelmente descobriria. Mas naquele momento, as palavras de Tiago 4:7 ecoaram fortes na minha mente. Aceitar aquele acordo significaria ceder ao engano, e o engano é terreno fértil para o inimigo agir. Respirei fundo, recusei educadamente e continuei meu dia. A paz que senti depois dessa decisão não tinha preço. Com o passar do tempo, percebi que o versículo não é apenas uma defesa contra ataques espirituais, mas também um mapa para viver de forma íntegra e plena. Submeter-se a Deus abre as portas para a sua direção. Resistir ao diabo fecha as portas para a destruição.
É simples de dizer, mas exige constância. E é essa constância que constrói um relacionamento sólido com Deus, capaz de transformar não apenas momentos, mas toda uma vida. Hoje, quando leio Tiago 4:7, não vejo apenas uma frase motivacional, mas um convite diário. É como se Deus dissesse todas as manhãs: confie em mim, permaneça firme, e você verá a vitória. Não é sobre viver sem lutas, mas sobre saber que mesmo nas lutas, não estamos sozinhos. E isso, para mim, muda tudo. Foi assim que esse versículo começou a moldar minha rotina, minhas escolhas e até mesmo minha maneira de enxergar o mundo. Ele me ensinou que a resistência não é passiva. Ela exige ação, posicionamento e fé. E a submissão a Deus não é fraqueza. É a fonte de uma força que não vem de nós, mas dele. Posso dizer que o meu trabalho no ateliê nunca mais foi o mesmo. Cada móvel que eu restaurava me lembrava de que Deus também estava me restaurando. Cada peça que eu via transformada me fazia lembrar de que, se eu permanecesse submisso a Ele e resistisse às tentações, eu também poderia sair renovado das minhas batalhas. Houve um período em que coloquei Tiago 4:7 à prova de uma forma que nunca imaginei. Eu já havia aprendido a recusar pequenas armadilhas no meu trabalho, mas agora o desafio estava no coração. Tudo começou quando um amigo antigo me procurou com uma proposta para abrir um negócio juntos. Ele falava com entusiasmo, pintava cenários de sucesso, lucros rápidos e reconhecimento. No entanto, no fundo da conversa, havia algo que me incomodava. O negócio envolvia vender objetos espirituais, de procedência duvidosa, misturando crenças e símbolos apenas para atrair público. Era como misturar água pura com veneno. Por mais que parecesse inofensivo, eu sabia que, espiritualmente, era perigoso. Nesse momento, as palavras "submetam-se a Deus" soaram como um alarme. Eu fechei os olhos por alguns segundos e orei em silêncio. Senhor, me ajuda a enxergar com clareza e a não me deixar levar pelo brilho do que não vem de ti. Quando abri os olhos, a resposta estava clara. Não. Recusar foi mais difícil do que imaginei. Não apenas porque eu estava abrindo mão de um possível ganho financeiro, mas porque eu sabia que minha recusa poderia encerrar uma amizade de anos. E foi exatamente o que aconteceu. Ele se afastou, me chamou de ingênuo e disse que eu estava deixando passar a oportunidade da minha vida. Doeu, mas eu aprendi que resistir ao inimigo nem sempre traz aplausos. Às vezes, traz silêncio e solidão. E mesmo assim, vale a pena. Nesse período, comecei a perceber como o inimigo é sutil. Ele raramente aparece com algo obviamente destrutivo. Na maioria das vezes, ele apresenta atalhos sedutores. Por isso, Tiago 4:7 é tão poderoso. Ele nos lembra que a resistência precisa vir acompanhada da submissão. Se eu apenas resistir com minhas próprias forças, cedo ou tarde vou ceder. Mas quando a resistência nasce de um coração alinhado com Deus, ela se torna uma fortaleza. Para fortalecer essa postura, desenvolvi um hábito simples: começar cada dia lendo e meditando em um versículo. Não apenas ler por ler, mas buscar compreender como aplicá-lo nas situações do dia. O curioso é que quanto mais eu fazia isso, mais percebia que Deus já estava preparando minhas respostas antes mesmo de as tentações aparecerem. Era como se Ele deixasse armas espirituais prontas para quando eu precisasse. Foi nesse contexto que aconteceu algo marcante. Eu estava no ateliê restaurando uma antiga cadeira de balanço, quando um senhor idoso entrou para observar o trabalho. Ele não era cliente, apenas estava passando. Começamos a conversar e ele contou que estava atravessando um momento difícil com a família. Brigas, mágoas acumuladas e um silêncio pesado entre irmãos. Depois de alguns minutos, ele parou, olhou fixamente para a peça que eu estava consertando e disse: "Sabe, essa cadeira me lembra nossa vida. Quando está quebrada, a gente pode tentar disfarçar, mas só volta a funcionar direito quando alguém tem paciência para restaurar." Eu sorri, mas por dentro eu sabia.
Deus tinha acabado de abrir uma porta para compartilhar Tiago 4:7. Expliquei a ele que resistir ao mal não é apenas afastar-se de más ações, mas também não alimentar ressentimentos, não permitir que a raiva ou o orgulho ditem nossas atitudes. Contei que, para mim, submeter-se a Deus era deixar que Ele guiasse até mesmo as minhas reações nas discussões, para que eu não me tornasse refém da amargura. O homem ficou em silêncio por um momento. Depois agradeceu e foi embora. Não sei se aquela conversa mudou algo imediato, mas aprendi que, às vezes, resistir também significa semear verdades no coração dos outros. É aqui que quero fazer uma pausa para falar com você que está acompanhando este roteiro. Esse versículo não é apenas uma citação bonita para decorar. Ele é uma arma real para o dia a dia. E se você chegou até aqui, é porque sente que precisa dessa força tanto quanto eu precisei, e ainda preciso. Então, se esse conteúdo está te edificando, se inscreva agora no canal. Isso não é apenas para aumentar números, mas para que possamos caminhar juntos nessa jornada, compartilhando ferramentas espirituais que nos fortalecem. E já que estamos falando sobre resistência, quero propor algo diferente. Compartilhe nos comentários qual foi o momento mais desafiador em que você precisou resistir ao que sabia que não vinha de Deus. Não precisa entrar em detalhes íntimos se não quiser, mas divida sua experiência para que outras pessoas possam ser inspiradas e fortalecidas por sua história. Você pode se surpreender com o impacto que seu testemunho pode ter na vida de alguém. A fase mais sombria da minha vida começou sem aviso. Era como se uma nuvem tivesse se instalado sobre mim e não fosse embora. O trabalho no ateliê, que antes me trazia paz, passou a ser apenas uma rotina mecânica. O som da lixa contra a madeira já não era relaxante, e a satisfação de ver uma peça restaurada parecia distante. Dormia mal, comia pouco e minha mente ficava cheia de pensamentos pesados. Foi nesse período que percebi que o inimigo não ataca apenas com tentações evidentes. Ele também tenta enfraquecer nossa fé, minando a esperança, criando uma sensação constante de desgaste emocional. Tiago 4:7, que eu já havia aprendido a aplicar em decisões éticas e tentações externas, agora precisava ser vivido de uma forma mais profunda. Na minha mente, submeter-me a Deus, nesse momento, significava entregar até os meus pensamentos mais sombrios a Ele. E resistir ao diabo era um exercício diário, quase minuto a minuto. Lembro de um dia específico em que, logo ao acordar, a vontade era simplesmente não levantar da cama. A sensação de inutilidade era tão forte que parecia física. Peguei minha Bíblia de forma automática e meus olhos caíram novamente em Tiago 4:7. Dessa vez não li apenas, eu falei em voz alta. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Repeti 3 vezes, como se estivesse declarando não apenas para mim, mas para o mundo espiritual ao meu redor. E de alguma forma, aquela manhã foi diferente. A nuvem não desapareceu de uma vez, mas uma pequena fresta de luz começou a aparecer. Comecei a adotar o hábito de falar o versículo em voz alta, sempre que a tristeza ou a ansiedade tentavam me dominar. Ao mesmo tempo, eu buscava preencher minha mente com o que edificava. Passei a ouvir pregações enquanto trabalhava, substituir certas músicas por louvores e, principalmente, falar mais com Deus durante o dia, mesmo em pequenos intervalos. Descobri que oração não precisa ser um momento formal e longo. Às vezes, um simples "Senhor, me ajuda agora" é suficiente para realinhar o coração. Foi também nesse período que conheci uma cliente chamada Mariana. Ela trouxe um velho armário para restaurar e, enquanto eu analisava a peça, ela comentou que aquele móvel havia pertencido à sua mãe, que tinha falecido recentemente. A forma como ela segurava a porta quebrada me fez perceber que, para ela, aquele objeto carregava mais do que valor material. Era uma lembrança viva. Começamos a conversar.
e ela me contou que a perda havia sido recente e que estava tendo dificuldade para lidar com a dor. De alguma forma, senti que devia compartilhar meu próprio momento difícil e como Tiago 4:7 estava me ajudando. Disse a ela que, para mim, submeter-me a Deus era confiar até nas partes que eu não entendia, inclusive nas perdas. E resistir ao diabo, naquele contexto, significava não deixar que a dor me levasse para a desesperança. Ela ficou em silêncio por um momento e depois respondeu: acho que eu também preciso resistir à tristeza que tem me afastado de tudo e de todos. Ali percebi que a resistência espiritual é, muitas vezes, um ato silencioso, mas profundo. Uma noite, alguns dias depois dessa conversa, acordei sobressaltado. Tinha tido um sonho estranho, cheio de imagens confusas e uma sensação ruim. Normalmente, eu tentaria voltar a dormir rápido para esquecer, mas dessa vez senti que precisava agir. Levantei, fui até a cozinha, preparei um café e sentei à mesa com minha Bíblia aberta em Tiago 4:7. Comecei a orar, pedindo para que Deus guardasse minha mente e meu coração. Enquanto orava, senti uma paz suave, como se alguém tivesse colocado uma mão sobre meu ombro. Era como se Deus estivesse reafirmando: continue resistindo, continue se submetendo. Eu estou aqui. Esse período me ensinou que resistir não é apenas para momentos de tentação moral. É também para quando a vida tenta nos empurrar para longe da fé. E submeter-se a Deus, nesses momentos, é se agarrar ainda mais a Ele, mesmo quando nada parece fazer sentido. Algumas semanas depois daquela madrugada de oração, recebi uma ligação inesperada. Era Mariana, a cliente que havia trazido o armário da mãe. Ela queria me agradecer e contar algo que tinha acontecido. Disse que, após nossa conversa, começou a tentar aplicar Tiago 4:7 no dia a dia, mesmo sem entender totalmente como funcionava. Ela contou que sempre que a tristeza ameaçava paralisá-la, ela dizia em voz alta: estou me submetendo a Deus. Eu resisto a todo mal, e Ele fugirá de mim. No início, parecia apenas um exercício mental, mas com o tempo, a dor começou a perder força. Mariana então me contou que, na semana anterior, havia conseguido participar de um almoço em família sem chorar o tempo todo, algo que não conseguia desde o falecimento da mãe. Lá, aproveitou para pedir perdão a um primo com quem estava brigada há anos. Ela disse: não sei explicar, mas me senti mais leve. É como se resistir ao que me afastava de Deus tivesse aberto espaço para Ele agir. Ao ouvir isso, percebi que minha própria luta tinha gerado frutos na vida de outra pessoa. Naquele mesmo dia, enquanto trabalhava no ateliê, pensei em como muitas vezes Deus usa nossa resistência silenciosa como um farol para outros. Não é preciso gritar ou fazer grandes gestos. Às vezes, é apenas permanecer firme no lugar certo. E, mesmo que não vejamos de imediato, alguém pode estar sendo fortalecido pela forma como enfrentamos nossas batalhas. Pouco tempo depois, enfrentei uma nova situação. Um fornecedor com quem trabalhava havia me enviado, por engano, um lote inteiro de materiais mais caros do que os que eu havia comprado. A primeira reação foi aquela voz interna dizendo: ninguém vai saber, aproveite a oportunidade. Mas logo veio à mente o mesmo princípio que já tinha me ajudado tantas vezes. Submeter-me a Deus significa escolher a verdade, mesmo que ninguém esteja olhando. Resistir ao inimigo significa não ceder às pequenas corrupções que enfraquecem a alma. Liguei para o fornecedor e expliquei o erro. Ele ficou surpreso e até emocionado, dizendo que poucos fariam o mesmo. Essa atitude abriu uma porta inesperada. Ele me ofereceu um desconto permanente como forma de agradecimento, o que acabou ajudando financeiramente o ateliê. Mais uma vez percebi que obedecer a Deus e resistir ao mal não é apenas questão de espiritualidade, mas também de plantar sementes que florescem em áreas práticas da vida. No meio de tudo isso, uma coisa ficou muito clara para mim. Resistir ao diabo não é apenas uma ação isolada,
mas um estilo de vida. É a soma de pequenas e grandes decisões diárias que moldam nosso caráter e fortalecem nossa fé. Quando estamos submersos nessa prática, deixamos menos brechas para sermos enganados. É como reforçar uma muralha tijolo por tijolo. Cada escolha correta se torna parte da fortaleza. Numa noite chuvosa, sentei na varanda do ateliê e fiquei observando a água escorrer pelas calhas. Peguei meu caderno e comecei a listar momentos em que Tiago 4:7 tinha sido fundamental para mim. Recusar propostas desonestas, manter a integridade em amizades, enfrentar batalhas internas, apoiar alguém que precisava de força. Ao final da lista, percebi algo poderoso. Não havia um único momento em que eu tivesse me arrependido de resistir. Pode até ter sido difícil na hora, mas sempre havia paz depois. Essa paz é algo que o mundo não consegue dar. E é justamente por isso que o inimigo tenta roubar. Ele sabe que uma pessoa em paz com Deus é uma ameaça aos seus planos. Uma mente tranquila, alinhada com a palavra, é como uma lâmpada acesa em meio à escuridão. O jovem se chamava Rafael. Ele tinha apenas 21 anos e estava começando a vida profissional, cheio de energia, mas também de inseguranças. Chegou ao ateliê por indicação de um vizinho, dizendo que queria aprender sobre restauração de móveis. Mas percebi logo nos primeiros dias que o que ele realmente buscava era direção. Seu olhar era inquieto e às vezes parecia que o corpo estava presente, mas a mente estava em outro lugar. Enquanto lixávamos uma velha cômoda, ele começou a contar sobre sua vida. Disse que estava tentando se manter no caminho certo, mas que era difícil. Amigos antigos continuavam chamando para festas e oportunidades fáceis de ganhar dinheiro rápido. Ele me confessou que já tinha caído nessas armadilhas antes e que não queria repetir os erros. Foi então que me lembrei do que Tiago 4:7 havia feito por mim em tantas situações. Peguei um pedaço de papel e escrevi o versículo completo. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Tiago 4:7. Entreguei a ele e disse: isso aqui não é só para decorar, é uma chave para vencer diariamente. Expliquei que submeter-se a Deus é mais do que frequentar cultos ou orar de vez em quando. É alinhar os pensamentos, as escolhas e até os sonhos com o que ele quer. E resistir ao diabo não significa apenas dizer não a algo ruim, mas também se afastar do que enfraquece sua fé, mesmo que pareça inofensivo. Rafael ficou em silêncio por um momento e depois disse: mas e se eu já tiver caído antes? Então você levanta, se submete a Deus de novo e continua resistindo, respondi. Resistência não é perfeição, é persistência. Nos dias seguintes, percebi que ele começou a aplicar isso. Um dia, chegou ao ateliê com um sorriso discreto e contou que havia recusado participar de um esquema que lhe renderia um bom dinheiro, mas que sabia não ser correto. Disse que, quando foi pressionado, lembrou do versículo e sentiu força para dizer não. Esse episódio me mostrou como a palavra, quando compartilhada de forma simples e prática, pode se tornar uma arma real na vida de alguém. Eu não tinha dado um sermão. Não tinha feito um discurso longo. Apenas mostrei uma ferramenta que eu mesmo usava. E ela funcionou para ele também. Com o tempo, Rafael começou a ver mudanças não apenas nas suas escolhas, mas também na forma como lidava com as dificuldades. Ele já não se desesperava tão facilmente e estava mais atento às pequenas ciladas que antes passariam despercebidas. Um dia, durante o almoço, ele me perguntou: você acha que, se todo mundo aplicasse Tiago 4:7, o mundo seria diferente? Eu sorri e respondi: acho que sim. Mas acredito mais ainda que se cada um decidir viver isso pessoalmente, a parte do mundo que está ao seu redor, com certeza será diferente. Essa conversa me fez pensar em como muitas vezes esperamos que o mundo mude, mas esquecemos que a transformação começa dentro de nós. Quando nos submetemos a Deus e resistimos ao inimigo, nossa própria vida se torna um testemunho vivo.
E isso, inevitavelmente, influencia quem está perto. Era uma tarde quente de sábado e eu estava encerrando o expediente no ateliê. A rua estava tranquila e eu me preparava para fechar a porta quando ouvi um barulho forte vindo da esquina. Parecia uma discussão acalorada. Poucos segundos depois, vi um rapaz correndo na minha direção, com expressão de puro pânico, seguido por 2 homens alterados. Meu instinto foi fechar a porta e me proteger, mas algo no semblante daquele rapaz me fez hesitar. Ele parecia perdido, como se não soubesse para onde ir. Em frações de segundo, 1000 pensamentos passaram pela minha cabeça. E se eu me envolver e isso piorar? E se não fizer nada e ele se machucar? Enquanto minha mente lutava, uma frase veio com força. Submeta-se a Deus, resista ao diabo. Eu sabia que naquele momento, o diabo não era apenas um ser espiritual, mas também o medo que queria me paralisar e a tentação de escolher o caminho mais fácil. Se afastar e fingir que não vi nada. Abri a porta e disse para o rapaz: "Entra aqui, rápido!" Ele atravessou a porta ofegante e eu fechei imediatamente. Os 2 homens pararam do lado de fora, xingando e ameaçando. Peguei o telefone e liguei para a polícia, mantendo a calma na voz, embora meu coração estivesse acelerado. Enquanto esperávamos, perguntei ao rapaz o que tinha acontecido. Ele contou que tinha se desentendido com eles por causa de uma dívida que não era sua, mas que o haviam ameaçado. Estava tentando escapar quando me viu. O curioso é que, mesmo sem saber quem ele era, eu sentia uma paz estranha dentro de mim. Não porque a situação fosse tranquila, mas porque eu sabia que estava obedecendo a algo maior que meu instinto natural. Essa paz não veio porque eu era corajoso, mas porque, ao me submeter a Deus, recebi a força para resistir ao impulso de me omitir. Quando a polícia chegou e a situação foi controlada, o rapaz me agradeceu inúmeras vezes. Antes de ir embora, eu disse apenas: "Hoje Deus te deu um livramento. Pense nisso." Ele ficou parado por um instante, me olhando fixamente, e depois acenou em silêncio. Aquele dia me ensinou algo poderoso. Resistir ao diabo nem sempre é apenas dizer não a um pecado ou tentação. Às vezes, é resistir à voz que diz para não se envolver, para não ajudar, para não arriscar, mesmo quando ajudar é a coisa certa a fazer. Nos dias seguintes, continuei refletindo sobre a cena. Quantas vezes as pessoas ao nosso redor passam por lutas invisíveis e nós não fazemos nada porque pensamos: "Não é problema meu"? Mas e se Deus nos coloca no caminho delas justamente para sermos parte da resposta? Tiago 4:7. Não é um versículo passivo. Ele fala de submissão, que é um ato de entrega total, e de resistência, que é ação firme e consciente. É uma combinação de obediência e coragem. E foi assim que, mesmo sem perceber, aquele sábado se tornou um dos meus maiores exemplos práticos de viver a palavra no cotidiano. Eu não tinha planejado nada daquilo, mas estar conectado a Deus naquele momento me deu direção para agir com rapidez e clareza. Conheci Dona Estela em uma viagem missionária para o interior do Maranhão. Ela já tinha mais de 70 anos, mas sua postura e vitalidade impressionavam. Usava um vestido simples, sempre acompanhado de um lenço colorido na cabeça. E tinha um sorriso que parecia carregar histórias que misturavam dor e vitória. Fiquei curioso e perguntei sobre sua vida. Ela me convidou para sentar na varanda de sua casa de madeira, onde o vento soprava suave. O que ela contou foi algo que ficou marcado em mim para sempre. Quando jovem, Estela havia se casado com um homem que no início parecia gentil, mas que com o tempo se tornou agressivo e dominador. Ela viveu anos de violência verbal e física, mas dizia que, no começo, acreditava que poderia consertá-lo com paciência. Contudo, as agressões aumentaram. Foi numa noite em que se sentiu mais fraca que nunca que ela abriu sua Bíblia, sem nem saber por onde começar, e os olhos caíram sobre Tiago 4:7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo,
e ele fugirá de vocês. Ela me contou que, até aquele momento, pensava que resistir ao diabo era apenas dizer não a tentações óbvias. Mas, naquela madrugada, entendeu que o inimigo também atua por meio de opressões e mentiras que tentam nos convencer de que não temos saída. Eu entendi, disse ela olhando para o horizonte, que me submeter a Deus era confiar que Ele me amava demais para me ver viver daquele jeito. E que resistir ao diabo significava não aceitar mais aquela situação como destino. Com coragem, Estela procurou ajuda na pequena igreja do povoado. O pastor e sua esposa a acolheram, ajudaram-na a se mudar e lhe deram um novo começo. Foi difícil, pois ela não tinha estudo, nem dinheiro, e a vergonha a perseguia. Mas cada vez que o medo tentava dominá-la, ela repetia em voz alta o versículo de Tiago, como uma arma espiritual. Anos depois, ela conseguiu emprego como cozinheira em uma escola e, com esforço, construiu a casa onde ainda vive. Hoje, acolhe mulheres que passam por violência doméstica, oferecendo abrigo e aconselhamento. O mais impressionante foi quando ela me disse: eu não apenas resisti ao diabo, eu o vi fugir, porque ele não suporta uma mulher que descobre quem é em Deus. Naquele momento, percebi o quanto Tiago 4,7 é uma verdade prática. Resistir não é apenas ficar parado esperando o mal passar, é agir com fé, mesmo quando tudo parece desmoronar. Dona Estela é prova viva de que submeter-se a Deus abre portas para milagres e que resistir ao inimigo não é uma luta perdida, mas uma vitória certa para quem permanece firme. Certo dia, durante uma conferência cristã em Belo Horizonte, conheci um jovem chamado Rodrigo, de 28 anos. Ele era alto, com um sorriso fácil, mas nos olhos havia algo inquieto. Durante o intervalo, enquanto tomávamos café, ele se aproximou e disse: você falou sobre resistir ao diabo, mas e quando o problema é que eu mesmo corro para aquilo que me destrói? Era uma pergunta sincera, e eu vi que não era apenas curiosidade teológica, mas um pedido de socorro. Convidei-o para sentar em um canto mais silencioso e ele começou a compartilhar sua história. Rodrigo cresceu em um lar cristão, mas na adolescência se envolveu com drogas e festas. Quando tentou voltar para a igreja, aos 20 anos, sentia que sempre recaía. Era como se um ciclo de culpa e prazer temporário o mantivesse preso. Ele dizia que orava, mas não via mudança. Perguntei se ele realmente entendia o que significava submeter-se a Deus. Ele admitiu que para ele era apenas tentar ser melhor e evitar erros. Foi quando lhe mostrei que submissão não é apenas esforço humano. É reconhecer que sozinho não conseguimos. É render o controle para Deus todos os dias com decisões práticas. Contei a ele sobre uma verdade simples que transformou minha própria caminhada. Resistir ao diabo não é apenas dizer não ao pecado, mas dizer sim a Deus antes de qualquer tentação. Isso muda o ponto de partida da luta. Rodrigo começou a fazer algo novo. Antes de sair de casa, ele orava entregando o dia a Deus e já declarava sobre sua vida, Tiago 4,7 em voz alta. Não apenas pedia forças, mas lembrava a si mesmo que o inimigo só tem poder até onde nós damos espaço. Ele também tomou decisões práticas. Trocou amizades que o arrastavam para longe de Deus, instalou filtros no celular e passou a ter um discipulador para prestar contas semanalmente. No começo, eu achei que estava apenas me afastando do mal, mas percebi que estava me aproximando da luz, disse ele com um brilho novo no olhar. Meses depois, Rodrigo me escreveu um e-mail, contando que estava limpo havia mais de um ano, servindo como voluntário no ministério de jovens de sua igreja e ajudando outros que lutavam contra dependências. O que mais me marcou foi a frase final da mensagem. Eu descobri que resistir ao diabo não é lutar sozinho contra ele, mas lutar junto com Deus contra tudo que me afasta dele.